Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. E você já sabe, o Fiscalização é um espaço aberto para você conhecer mais o trabalho desenvolvido pelos vereadores da cidade de Taubaté. Hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez na nossa bancada o vereador do PSB, João Marcos Vidal. João Marcos Vidal, prazer pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Miguel. Sempre fico feliz de estar aqui na frente das câmeras, podendo falar com os cidadãos taubatianos um pouco do nosso trabalho. Vereador, recentemente o senhor teve, junto com uma comitiva, em Brasília, para o Encontro Nacional de Legislativo Municipais. Pauta desse encontro? Reforma política. O que o senhor absorveu de lá? Como é que anda essa questão em Brasília sobre reforma política? Miguel, tem sido um tema muito debatido lá no Congresso, né? A própria mídia tem dado conta de divulgar bastante a reforma política que está sendo discutida lá na comissão especial criada para reforma política. Nós estivemos lá 3 vereadores aqui de Taubaté, eu mais o vereador Jofre Neto, também do PSB, e o vereador Diego Fonseca. A gente foi especialmente com o espírito de se inteirar um pouco mais por dentro da discussão da reforma política e levar a nossa solidária pressão para que essa reforma política aconteça, Miguel. A reforma política interfere na vida de todos os cidadãos, irrestritamente no Brasil, à medida de que ela determina a dinâmica, a lógica da correlação entre poderes, das decisões que são tomadas em todos os níveis e que, na minha opinião, o sistema político-eleitoral vigente no Brasil hoje é contraproducente, é um sistema prejudicial, caro, que não está dando as respostas que a população quer e merece. Então, nós fomos lá para ajudar nessa pressão e também tentar contribuir para que não aconteçam nenhuma reforma esdrúxula, né, do ponto de vista só do interesse daqueles que vão votar a reforma. Alguns congressistas, vereador, dizem que a reforma política tem que ser votada englobadamente, uma coisa só. No entanto, já está para ser votado, né? Foi aprovado no Senado e está indo para a Câmara o voto distrital municipal. Né? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já disse que não vota, que só vota em maio todo o pacote de reforma política. Como é que o senhor analisa essa questão de votar só uma vez a reforma política, com todas as emendas, com todas as ideias e os itens, e também o voto distrital municipal, que aí afeta diretamente o senhor e todos os vereadores do país? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que ali foi uma jogada política ter lançado essa proposta do voto distrital municipal no bojo de toda essa discussão da reforma, porque já havia certo consenso no Congresso de que a reforma seria, como você mesmo disse, uma discussão englobada e tudo que tivesse que ser mudado ou mantido seria discutido englobadamente. Então, o senador apresentou essa proposta que, já adianto, não acredito que politicamente ela receba apoio, no entanto, seja aprovada, mas também ideológica e conceitualmente não vejo justiça numa proposta dessa ser aprovada e valer para as eleições municipais de 2016. Por uma simples razão, e é importante que isso seja dito. O voto distrital para vereador começar a valer no meio do jogo é dizer mais ou menos assim: bom, você que trabalhou por uma causa dos animais, por exemplo, que engloba a cidade inteira, ou você que trabalhou e representou muito bem os professores, ou você que editou leis em favor dos idosos, pode ficar tranquilo que agora o cartório eleitoral vai definir o bairro que você vai pedir voto. Bom, então tudo que eu fiz eu jogo fora e vai definir o bairro que eu moro para eu pedir voto? Eu acho um pouco ilógico isso. Isso é uma regra para ser estabelecida antes do jogo e não no curso dele. Então, acho que com esse argumento, que é um pouco que eu colhi lá no Congresso, essa proposta não deve passar. O sentimento que o senhor teve lá é de que não passa isso? Sim. Esse item especificamente? Esse item. Não. Mas a reforma deve acontecer e nós precisamos forçar para que ela aconteça. Ao contrário desse que o senhor percebeu uma fragilidade para que seja aprovada, qual a que o senhor viu com mais força? Eu vi com mais força o fim das coligações, partidárias.
que são as coligações partidárias? É aquela sopa de letrinhas que acontecem perto das eleições, que une um partido de direita com um partido de esquerda, partidos com identidades completamente distintas se unem com um interesse único, exclusivo eleitoral para unir forças e votos e eleger aqueles que eles interessam ou aqueles mais poderosos no momento. E acaba completamente com a identidade dos partidos. Os partidos que estão tão desacreditados hoje, mas a lógica do partido deve ser preservada, que é você se unir dentro de um grupo que você identifica suas ideias, as suas propostas. Os partidos deveriam servir para isso, não servem, a reforma tem que cooperar para que isso aconteça. Então, a coligação, há consenso. O fim da reeleição, isso acho que é o grande acerto da reforma. Fim da reeleição para executivo. E aumentar esse mandato para 5 anos. Não esse mandato que nós estamos, mas aumentar os mandatos para 5 anos, acabando a reeleição para prefeitos, governadores e presidente. Há um consenso sobre isso. Com relação ainda às coligações, tem uma conversa adiantada com relação às federações partidárias. Bom, mas vai falar, então seria a mesma coisa. Não, as federações partidárias se compõem institucionalmente e formalmente, não é uma coalizão pura e simplesmente eleitoral. Ou seja, os partidos se unem em federação e eles têm que se manter unidos em identidade e voto durante todo o mandato para o qual eles se unindo. E segundo a proposta, com 6 meses antes da eleição, a federação pode se desfazer. Aí há de se pensar na coligação, né? Aí há de se pensar. A coligação, para você ter eleição através do quociente eleitoral, que a eleição proporcional permite isso, é uma coisa. Sim. Então, a direita se juntando com a esquerda para conseguir maior número de cadeiras, falando do legislativo. Aí você tem que manter essa coligação durante todo o mandato com ideologias distintas. Há de se pensar com quem eu vou coligar. Há de se pensar, fazer uma coisa séria, né? Fazer uma coisa consistente. Então, é mais ou menos por aí que funcionariam as federações. A discussão que houve para unificar as eleições, né? Ou seja, as eleições de vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores e presidente serem juntas e não mais de 2 em 2 anos. Eu acredito muito positiva. Como eu disse, o sistema eleitoral nosso não atende às demandas. Ter eleições no Brasil de 2 em 2 anos quer dizer que um ano os políticos trabalham, outro ano eles estão pensando em eleição. Um ano a trabalho, outro ano em eleição. Porque a pauta eleitoral no sistema de hoje, ela interfere e afeta diretamente a produção das câmaras legislativas, a produção também dos mandatos executivos de prefeitos e governadores, porque elas interdependem e o resultado das eleições interfere diretamente na facilidade ou dificuldade que esses vão ter nos seus trabalhos. Mas o senhor não acredita que se estenda os mandatos atuais para que seja feita essa unificação? Ou seja, o vereador tem mais 1 ano de mandato, além dos 4 constitucionais, prefeito também estenderia o mandato dele para coincidir com todos os outros cargos. Nesta, o senhor não acredita? Não acredito. Eu acho que pelo que eu escutei lá, o deputado Marcelo Castro, que é o relator da Comissão Especial de Reforma Política, deixou bem claro que essa proposta dificilmente vai prosperar, em virtude de ter um entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal de que estender mandato em curso seria inconstitucional. A discussão, então, que tomou conta desse tema é um mandato tampão de 2017 e 2018, ou seja, vereadores e prefeitos concorreriam ano que vem para 2 anos de mandato, chamado mandato tampão, e daí em 2018 todas as eleições estariam unificadas. Ou, se o ano que vem, vereadores e prefeitos concorreriam para um mandato de 6 anos, para que todas as eleições estivessem unificadas em 2022. Me pareceu lá que essa segunda proposta é mais lógica e deve ter mais apoio dos deputados. E eu acho, na minha opinião, que é mais sensato. O que o senhor acha? Eu acho mais sensato. Seria insano. Porque senão são 2 eleições. Uma para ficar 2 anos e depois voltamos às urnas. E haja dinheiro. Exatamente. Muito bem, vamos ao primeiro intervalo. Fiscalização pública hoje com o vereador do PSB, João Marcos Vidal. Fica aí que voltamos em instantes.